E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco com vocês, vou apresentar na verdade meus dois novos materiais de estudo, que é o Matemática do Zero e o Manual do Enem. Como vocês sabem, né, eu fiz o primeiro ano passado, em 2022, que foi o do 0 ao 1000, com 50 redações coringas. E nesse ano de 2023 eu estou com essa novidade. Então a gente tem mais dois materiais novos de estudo, né, o Matemática do Zero e o Manual do Enem. Então aqui nesse vídeo eu vou apresentar esses materiais de estudo, vou falar de forma separada o que você vai encontrar em cada um e por que eles são tão importantes para você nesse processo mesmo de preparação para o Enem e para outros vestibulares também. Então fiquem comigo aqui até o final do vídeo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos. Tá saindo vídeo novo toda terça, quarta e quinta aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom galera, então vamos lá, né? Eu já estava querendo gravar esse vídeo há bastante tempo, estava ansioso, mas eu deixei para gravar na hora certa, porque eu demorei, para falar a verdade, de produzir os materiais. Eu queria fazer um material assim completo, que tivesse tudo que o estudante precisasse. Eu fiz como se fosse para mim, entendeu? Então eu deixei perfeito, tá assim, tem tudo que você precisa para fazer o Enem ou para fazer um outro vestibular também. Por isso que eu demorei, porque eu estava produzindo, eu queria deixar perfeito. E eu consegui, e aqui agora eu já estou divulgando o material, né, os materiais no caso, que é o Matemática do Zero e o Manual do Enem. Fazendo uma retrospectiva rapidinho, vocês sabem, né, que ano passado eu lancei o Matemática do Zero, como eu falei no início do vídeo, que é o caderno com 50 redações coringas, modelos prontos que eu usei no meu processo, que eu estava ali, né, estudando para o Enem e para outros vestibulares também. E aí eu fiz um compilado, todos os modelos prontos, e lancei para vocês. E aí nesse ano eu queria fazer diferente, porque eu já estou lançando também logo dois de vez, né? Eu poderia lançar uma agora, no início do ano, e outro no meio do ano. Só que aí eu falei, não, vou fazer logo os dois de vez, porque aí já fica o kit completo, os três, né? Por sinal, já tem uma promoção exclusiva dos três e-books, né? Os três materiais em um só. O link está aqui embaixo na descrição, caso você queira. Mas antes, fica aqui comigo no vídeo, para você ver o que você vai encontrar em cada material e por que é tão importante, e os três se complementam, né? Então é isso. Vamos começar a falar primeiro aqui do Manual do Enem, certo? Foi o primeiro que eu fiz. E aí, o que eu quis colocar nesse Manual do Enem? Eu vou mostrar aqui passo a passo o que você vai encontrar. Só um minuto. Eu vou abrir ele aqui agora. Pronto, aqui. O material tem 60 páginas. Eu estou aqui pelo meu celular, mas você pode acessar pelo computador, pelo notebook, enfim, né? O que você quiser. Você recebe pelo e-mail o material. E aí aqui tem 60 páginas, certo? Eu dividi o material em 4 capítulos. Deixa eu ver se foi isso. Foi isso. Em 4 capítulos. No primeiro capítulo, eu deixei como ponto de partida. Não sei se dá pra ver aqui, ó. E aí no ponto de partida eu vou apresentar o que você tem. É basicamente como eu posso dizer, uma introdução do Enem, entendeu? Como funciona, o que você tem que estudar, como estudar, entende? É o início. Serve tanto para iniciante, quem está começando agora, como também para quem já quem já está mais avançado, digamos assim, e precisa só ajeitar algumas lacunas, né, nesse processo de preparação. Então é um ponto de partida, e aí você vai encontrar justamente essa introdução sobre o Enem, o que você precisa saber sobre o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, e em seguida já tem um planejamento diário. Aqui no planejamento diário é justamente, o nome já diz, né, o planejamento diário, mas é uma forma de você se organizar no dia a dia, enquanto você estiver estudando. E aí nesse planejamento diário, eu não vou mostrar aqui, né, porque você tem que pegar o material, mas é basicamente uma rotina mesmo, do que você tem que fazer na manhã, na tarde, na noite. Você vai colocar a data, né, o que você vai estudar no dia, e notas, né, tem pequenas notas que aí você vai colocando diariamente. Esse é o planejamento diário. E você só precisa imprimir esse material, né, no caso, para fazer, né, diariamente. Em seguida vai ter um cronograma de estudo. Nesse cronograma de estudo, o que eu coloquei? Eu coloquei basicamente todos os assuntos que mais caem no Enem, desde linguagens, né, humanas, geografia, história, filosofia, sociologia, matemática, né, exatas, em física, química, biologia, na parte de natureza. Então tá tudo dividido em área, certo? E aí você tá tipo um checklist. Então tem um assunto, o quadradinho, e aí você vai só riscando quando você for estudando. Isso é ótimo, porque dá noção de que você está ali estudando, de que você está conseguindo compreender o assunto, de que você está conseguindo não procrastinar, que você está, de certa forma, estudando mesmo, está dando certo, e você está seguindo ali no caminho, sabe? Você consegue ficar focado, né? Então isso é perfeito, ter um cronograma de estudo, e foi tudo isso que eu fiz no meu processo, né? Quando eu estava estudando também.
Então eu coloquei tudo isso, como eu falei, tudo que eu usei, né, digamos assim, as dicas, os meus macetes, nesse material. Então é isso que você vai encontrar no primeiro capítulo. É um cronograma de estudo, né, justamente para te dar um norte nesse processo de preparação, um planejamento diário e a apresentação, essa introdução sobre o Enem e como é que funciona tudo isso. Essa questão de peso, com a questão do SISU, né, o FIES, o ProUni, então tudo isso você encontra no primeiro capítulo desse material, né, do Manual do Enem. Ó, eu vou dar só um spoiler do cronograma de estudo. Aqui, ó, tá vendo? Calma. Aqui. Você recebe, tá vendo? É um checklist, então você vai riscando quando você for estudando. E, velho, isso pra mim, tipo, hoje eu tá fazendo isso e poder proporcionar isso pra vocês, passar esse material, assim, não tem preço, velho. E eu fico muito feliz com isso, sabe? De poder estar ajudando vocês de alguma forma. Eu não tinha isso e agora fazer isso pra vocês, pra facilitar o estudo de vocês é muito legal. Eu fico muito feliz com isso e mais feliz ainda quando eu vejo o feedback e o retorno da galera aí. Né? Tipo, principalmente ano passado com o material do 0 ao 1000, com as redações, né? Que tirou 800, 900, então fico muito feliz com isso e eu espero que agora com o Manual do Enem você consiga, de certa forma, ter um bom rendimento não só em redação, mas no todo, né? Nas outras áreas também, porque a gente sabe que não é só de redação que funciona o Enem, né? Mas é isso, um pequeno spoiler aqui para vocês. Ó. Como eu falei, é dividido, né, em cada área, então tem ciência da natureza, tem matemática, tem tudo isso. Bom, continuando, né, no capítulo 2, eu já deixei separado só de redação. Por que eu fiz isso? Porque a gente sabe que redação também é muito importante, né? A gente também não pode banalizar. E aí, o que eu deixei no capítulo 2 sobre redação? Vamos lá. Eu coloquei as 5 competências do Enem, então eu expliquei como funciona cada competência, mas eu não expliquei como você vê na internet não, porque na internet é uma forma muito genérica, você não entende quase nada. Eu expliquei mesmo, como se fosse de amigo aqui conversando com você. Eu expliquei como funciona cada competência do Enem, o que você tem que fazer para gabaritar, digamos assim, cada competência. Então tá bem detalhado, bem explicado. E em seguida, eu já coloquei, né, no segundo tópico do capítulo 2, a estrutura. Como funciona, né, como é a estrutura dissertativa argumentativa. Então tem um passo a passo completo. Depois, como fazer a redação em 1 hora. Depois eu apresento os melhores conectivos para usar na redação. Eu coloco também o espelho das minhas redações mais de 900. Então vai ter o espelho e vai ter o modelo pronto que eu usei também. Eu apresentei, né, no caso, alusões coringas. No material também, nesse segundo capítulo, você vai ter alusões coringas, aumentando o vocabulário. Então vai ter algumas formas de você aumentar o seu vocabulário na redação. Introduções coringas, conclusões coringas e temas de redação para você treinar. Então nesse segundo capítulo, né, que é a redação do Enem, você vai ter materiais de estudo, né, para você treinar, para você praticar. E além de tudo isso, um passo a passo completo, né, do básico ao avançado, sobre a estrutura, sobre a questão das competências do Enem, como aumentar o vocabulário, como fazer redação em até 1 hora. Então você vai encontrar tudo isso no capítulo 2, né, falando especificamente da redação do Enem. Por isso que eu deixei um capítulo só para isso, porque a gente sabe que a redação é muito importante, né, a gente não pode, como eu falei, banalizar. Indo agora para o terceiro capítulo, diz respeito às dicas estratégicas. Então, aqui eu falei sobre como acertar mais questões no Enem, né, como você pode acertar mais questões, mesmo sem saber do que se trata e tal, né, como resolver. Eu falei também sobre o estudo ativo e o estudo passivo, a diferença de um estudante que tem bons rendimentos por meio do estudo ativo e não pelo estudo passivo. E aí eu explico e trago exemplos, né. Eu coloquei também um quadro de emoções, mas aqui, deixa eu mostrar aqui, calma aí. Um quadro de emoções basicamente um macete estratégico que eu usei também, que é muito legal, que você consegue ter noção, ó, tá vendo? Do seu dia a dia. É basicamente um planejamento diário também, só que é mais voltado para essa questão das emoções, se você está com preguiça, se você está procrastinando muito, se você não está atento, se você não está focado, então tudo isso contribui. Então tudo isso vai te ajudar também. É um manual, é uma forma de você melhorar e ter um bom desempenho, né, nesse processo mesmo de estudo e de preparação para o Enem. E aí, por fim, eu deixei uma sugestão de uma divisão semanal de estudos. Então eu coloquei, na segunda você pode estudar tal coisa, na terça, na quarta, na quinta. E aqui basicamente isso que você vai encontrar. E tá bem legal. E aí no capítulo 4 eu falo um pouco sobre toda essa questão, né, de saúde mental, de como você pode melhorar, de você melhorar mesmo como pessoa e a partir disso mudar a sua forma de enxergar os estudos e ter um bom resultado, né? Porque eu acho que quando você também pensa na sua saúde mental, formas de você se distrair nesse processo de preparação, quando você sai com seus amigos, quando você sai com sua família,
quando você tem um momento de lazer consigo mesmo. Eu acho que tudo isso também, querendo ou não, você também está estudando, né? A gente não pode ficar muito tempo bitolado ali em estudo o dia todo, porque isso também não dá certo. Então eu falo um pouco sobre isso, né, no capítulo 4. Eu queria muito ter tido esse material e hoje poder passar isso para vocês, compartilhar, eu fico muito feliz, como eu falei. E então eu quero que vocês usem, que vocês me digam também depois aí, entrem em contato comigo, ou por aqui, ou pelo Instagram, estou falando com vocês sempre. Se vocês gostaram, se não gostaram, o que precisa melhorar. Mas eu tenho certeza que o material está perfeito, eu fiz com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado. Tem tudo que você precisa mesmo para entender o Enem e como se preparar nesse processo, né? Então, não tá difícil, até a linguagem mesmo é uma linguagem assim de amigo, não é aquela coisa assim difícil de se entender, sabe? Eu nunca gostei de nada disso, eu sempre quis colocar eu sempre quis ter acesso a um material lúdico, né, como esse, um material assim instrutivo, fácil de se entender. Então, isso tudo se encontra no Manual do Enem e eu espero que vocês adquiram esse material, como eu falei, né? Mas é basicamente isso. Esse é o material Manual do Enem e o link está aqui embaixo na descrição, caso você queira ter acesso a ele. Bom, agora eu estou aqui com Matemática do Zero. O Matemática do Zero eu também dividi em 3 capítulos, um capítulo a menos que o anterior. No primeiro capítulo eu falo sobre, no início, na introdução, como eu sempre fiz, né? Eu coloco também como estudar matemática do zero, então é muito bom isso. Tem dicas, tem macetes, tem exemplos, tem tudo isso sobre como estudar matemática da forma certa e como não esquecer o que estudou, porque isso também é muito importante, né? Principalmente matemática, porque envolve fórmula, envolve um monte de coisa também. No capítulo 2 eu falo dos assuntos que são mais cobrados em matemática. Eu falo também da matemática básica no Enem, porque a gente sabe que é muito importante. Eu sempre digo isso, né? Matemática, às vezes, a gente acerta uma questão difícil e erra uma questão de matemática básica. Então a nossa nota desce, porque não tem sentido nenhum, né? Entende-se que matemática básica é um assunto fácil. Então, a partir do momento que você erra uma questão de matemática básica e acerta uma difícil, parece que você chutou. E isso não é legal, por isso que sua nota desce. Então é muito importante que você tenha um bom domínio, uma boa base em matemática básica, para depois você ir para o mais avançado. Então eu falo nesse capítulo, né, de forma bem detalhada, bem específica sobre a matemática básica no Enem, como você tem que estudar, e também um planejamento diário, cronograma de estudo bem semelhante ao manual do Enem. A diferença é que aqui eu falo exclusivamente de exatas, de matemática. Então o cronograma de estudo e planejamento diário está voltado para a matemática. No manual do Enem não. No manual do Enem vai ter matemática, tem química, tem física, tem biologia, geografia, história, sociologia, filosofia, linguagem, tem tudo isso lá. Mas aqui não, aqui é exclusivamente de matemática. E no último capítulo desse material, você vai encontrar resolução de questões, como resolver as questões de matemática, né? Então tem um passo a passo completo, e um quadro de fórmulas com as fórmulas que são mais cobradas em matemática. E aqui ó, você tem acesso ao material, tá vendo? Tudo que eu expliquei. Tem a parte dos assuntos que são mais cobrados em matemática, que você vai encontrar. A parte de matemática básica também, toda essa questão de porcentagem, regra de 3, gráficos, tabelas, lógica, média, moda, mediana, então tudo isso você vai encontrar aqui. Planejamento diário, com cronograma de estudo. E no final, essas fórmulas que são mais vistas na parte de matemática, né? Então é basicamente isso, galera. Esse é o material Matemática do Zero. É um outro material também assim que eu fiz com muito carinho, com muito cuidado. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, principalmente aí pro pessoal, pra galera que tem dificuldade em matemática e que precisa de um suporte, de um apoio. Foi justamente esse o intuito de eu ter feito esse material também, Matemática do Zero. Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em matemática e a gente sabe que matemática, juntamente com redação, são áreas assim cruciais que definem muito o seu rendimento, a sua nota, né, o seu desempenho no Enem. Então eu tenho certeza que com esse material, com o manual do Enem, com o do 0 ao 1000 também, você vai ter um kit completo para você se dar bem no Enem. Então eu espero que vocês também tenham acesso a esse material, o link está aqui embaixo na descrição. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só falar comigo aqui no vídeo, nos comentários do vídeo, ou então nas minhas redes sociais, né? No Instagram, no TikTok, @PedroCartelli. Bom, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.